Estou há 1 ano sem tomar a pílula anticoncepcional. Oi, gente, muito prazer. Caso essa seja a sua primeira vez por aqui, meu nome é Vitória Ferreira e por aqui nós temos o objetivo de empoderar e ressignificar o feminino. O vídeo de hoje é um update da situação da minha vida sem pílula anticoncepcional. Depois de 3 meses de ter parado o medicamento, eu fiz um vídeo contando pra vocês os motivos que me levaram a parar e que inicialmente me fizeram começar a tomar o medicamento, quais os sintomas que eu tive assim que eu parei o medicamento, enfim. Eu contei o panorama geral da minha vida com o medicamento e com a retirada dele. E hoje, 1 ano depois de ter parado de tomar o medicamento em abril de 2018, eu decidi contar pra vocês quais são as minhas percepções de vida, como é que eu estou me sentindo e responder algumas das perguntas que vocês me deixam lá no Instagram, porque mesmo depois de tanto tempo, eu continuo recebendo perguntas a respeito desse tema, porque eu sei que é algo que faz muito parte da nossa vida como mulheres, felizmente ou infelizmente. Basicamente, depois de parar de tomar a pílula anticoncepcional, o meu ciclo demorou 10 meses pra regularizar, digamos assim. Isso porque durante esses 10 meses, depois de parar o medicamento, tinham meses que eu não menstruava, às vezes eu ficava 60 dias sem menstruar, às vezes eu menstruava mais de uma vez dentro de um mês, então era assim, muito bagunçado. Eu não me desesperei porque eu sabia que isso poderia acontecer. Tem mulheres que ficam 6 meses sem menstruar quando para de tomar o medicamento. Então foram 10 meses para o meu ciclo menstrual conseguir caminhar sozinho, digamos assim, de uma forma mais regular. O que significa ter um ciclo menstrual regular? Não é um ciclo de 28 dias, como as pessoas costumam achar. Basicamente, se um dos seus ciclos teve 20 dias e outro teve 30 dias, o seu ciclo é regular. O seu ciclo só precisa variar dentro de 20 dias. Então, 20 dias a 40 dias, o seu ciclo ainda é regular. A gente tende a achar que todo ciclo precisa ter 28 dias para ser regular, mas isso é apenas um dos equívocos que a gente aprende durante a nossa vida. O que acontece é que quando a gente para de tomar a pílula anticoncepcional, a gente para de colocar para dentro vários hormônios que regulavam o nosso corpo a partir daqueles hormônios sintéticos, né? Então, quando a gente para de tomá-lo, o nosso corpo ele precisa se acostumar a trabalhar sozinho. Então é como na pré-adolescência, assim que você começou a menstruar, o seu ciclo provavelmente ele era uma bagunça, porque é como se o corpo ele tivesse se regulando aos poucos, sabe? Nosso corpo não é uma máquina, né? Então ele tende a precisar de algum tempo para voltar a fazer aquilo que ele sabia fazer e você interrompeu por um período de tempo. É claro que isso vai variar, pode demorar mais para você ou menos para você do que para mim, mas o que costuma acontecer é o corpo demorar alguns meses para se regular nesse sentido. Mas um equívoco muito comum quando isso é falado é acreditar que o hormônio ele fica no nosso corpo durante alguns meses ou durante algum tempo. Isso é mentira, tá, gente? Isso tende a fazer as pessoas engravidarem porque elas acham que elas ainda têm hormônio no corpo, então elas ainda estão protegidas contra gravidez indesejadas. Isso não é verdade. A partir do dia, aliás, que você para de tomar o medicamento, você já não tá mais protegida. É uma proteção diária, tanto que se você atrasa uma pílula mais de 12 horas, você já tem um risco de gravidez e você precisa utilizar outros métodos. Então, assim, não existe isso de precisar se desintoxicar de hormônios. O que acontece é realmente o seu corpo precisar se regular e se reacostumar a funcionar sem aqueles hormônios. E é exatamente essa retomada da produção hormonal que gera diversas mudanças no nosso corpo, seja no âmbito emocional ou no físico. Então, a acne, por exemplo, é um sintoma muito comum dessa retomada. É basicamente um efeito rebote, porque você tomava um medicamento que suprimia o sebo, e aí quando você para de tomar aquele medicamento, todo aquele sebo que estava meio que reprimido, ele começa a sair, entendeu? Então a tendência é que ele expulse mesmo, e você fique num período crítico de 3 a 6 meses com muitas espinhas, que foi exatamente
exatamente o que aconteceu comigo. Eu não esperei isso voltar ao normal sozinho. Eu fui na dermatologista e tive um tratamento de mais ou menos um mês com ácidos, não foi um tratamento muito agressivo e a minha pele voltou ao normal. Na verdade, foi bem fácil. Mas você também pode esperar um tempo de mais ou menos 10 a 12 meses, que é o que se recomenda esperar para que o corpo volte a trabalhar da forma como ele deveria trabalhar, basicamente, e ter o auxílio de alimentação, exercício físico, enfim, tratamentos naturais de mudanças de hábito que a gente normalmente tende a ignorar, mas que estão muito relacionados a esse tipo de coisa. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de médicas, biólogas que falam a respeito disso, do impacto da alimentação na acne, na cólica, na TPM, enfim, porque é muito importante a gente entender que tá tudo relacionado. Enquanto a gente continuar comendo mal, não adianta a gente ficar passando um monte de coisa na cara e querer que solucione, sabe? Que fique lindíssima a nossa pele. Nós somos um corpo que é influenciado por diversos fatores. E já que eu falei da cólica, essa foi uma pergunta que eu recebi muito, porque eu comecei a tomar pílula anticoncepcional exatamente porque a minha cólica era absurda, de não conseguir sair da minha cama. Ela realmente me incapacitava durante os dias em que eu tinha aquela cólica, e as pessoas me perguntaram se quando eu parei de tomar o medicamento, essa cólica voltou. E não, o que foi muito, muito surpreendente. Eu achei e fiquei com receio de que ela voltasse, mas não voltou. Basicamente, eu continuei tendo a cólica que eu tinha durante o período em que eu tomava anticoncepcional. Eu ainda sinto a cólica, porque eu nunca deixei de sentir cólica, e é uma dor bastante incômoda, mas ela não me incapacita mais. Eu consigo viver a minha vida com dor, com dificuldade, na maior parte das vezes. Mas eu também queria passar um pouco pra vocês do conhecimento que eu tô tendo de ginecologia natural e autônoma, porque eu descobri com médicas que atuam nessa área que basicamente ter TPM muito forte e ter cólicas que incapacitam não é normal. É isso mesmo que você ouviu. Não é normal. Isso significa basicamente que tem algum problema na sua vida. E a gente tende a camuflar isso com a pílula anticoncepcional ou com seja lá qual outro medicamento. E é isso, a gente simplesmente camufla. Pílula anticoncepcional não trata nada. Pois é. Então pode sim existir causas emocionais que, enfim, de coisas que estão acontecendo ou que aconteceram na sua vida que estão sendo refletidas nessa dor ou nessas variações de humor insuportáveis. Também vou deixar todos os links sobre isso de médicas e biólogas que escrevem sobre isso e produzem conteúdo maravilhoso na internet, porque assim, ó, mudou a minha vida. Eu tento não tomar tanto analgésico, mas ainda é um pouco difícil porque a minha dor é bastante forte, então eu tô assim, na caminhada de tentar entender as razões e conseguir tratar essas razões para que a cólica seja mais suave e o período de menstruação não seja tão pesado, digamos assim. Mas existem óleos essenciais que ajudam muito com a dor. E existem chás também, né? Chá de camomila, por exemplo, ajuda super. Então eu tô tentando outros métodos para além do toma aqui, a pílula anticoncepcional que me foi indicada aos 15 anos de idade. A segunda coisa que mais me perguntam é sempre sobre, mas Vi, como é que faz com medo de engravidar? E eu sempre acho muito curioso, na verdade, o meu comportamento, não essa pergunta, porque ela é completamente normal, mas eu tinha muito mais medo de engravidar enquanto eu tomava pílula anticoncepcional do que eu tenho agora. Eu tava até conversando com outras mulheres e eu acho que esse medo é justamente porque a gente não entende o nosso corpo, a gente não entende como uma gravidez acontece de verdade, a gente não entende o nosso ciclo menstrual, o nosso período fértil, a gente não sabe que período a gente tá, a gente não sabe como o nosso corpo funciona. E esse não saber, essa falta de informação e essa situação passiva com o nosso corpo, ela traz muita insegurança. Qualquer coisa é assim, quando você não conhece algo, quando algo é desconhecido, você tem normalmente medo daquilo. Então depois que eu parei a pílula anticoncepcional, eu comecei uma jornada de autoconhecimento, de entender como é que meu corpo funcionava, de aprender sobre outros métodos contraceptivos que nenhum médico nunca disse pra mim, simplesmente é empurrado pílula anticoncepcional pra gente, sendo que
essa deveria ser apenas uma das opções e não a regra, como eles costumam passar pra gente. Então, todo esse aprendizado, todo esse controle sobre o meu próprio corpo me deu muito mais segurança. Hoje eu sei que eu não vou engravidar. Eu sei que eu não vou engravidar porque, eu não estava no período fértil, ou 2, porque eu sempre uso métodos de barreira. É bastante óbvio quando você entende de verdade o que tá acontecendo. Esse conhecimento veio a partir do estudo de ginecologia autônoma, que eu já citei nesse vídeo, e o método de percepção de fertilidade, o que eu uso é o cinto termal. Também vou deixar aqui links de mulheres que produzem conteúdo sobre isso, que ensinam como você pode praticar, mas que é basicamente métodos em que você consegue localizar em que período do ciclo menstrual você tá, basicamente. Você pode usar isso como uma forma de prevenir gravidez, e aí você vai precisar utilizar isso com muito mais cuidado, um cálculo muito maior, né, muito mais específico, ou como autoconhecimento para simplesmente saber como é que tá seu corpo, se ele tá normal e principalmente não se desesperar, sabe? Eu não uso apenas ele como método contraceptivo, eu uso muito mais como autoconhecimento, por enquanto. Eu quero me aprofundar no sentido de contracepção, mesmo sabendo que eu nunca vou deixar de usar os métodos de barreira, mas enfim, é uma coisa que eu me interesso e eu acho que vai ser muito positivo na minha vida, mas é basicamente pra isso. Eu já falei um pouco sobre ele em outros vídeos, vou colocar o card aqui caso você se interesse. Sobre os métodos contraceptivos que eu estou usando, é exatamente percepção de fertilidade, o método sintotermal, em que a partir do muco vaginal, da temperatura basal e da posição do colo do útero, você consegue identificar se está fértil ou não, em que período do seu ciclo menstrual você tá, quando é que você vai menstruar, enfim, você tem um panorama muito maior do que é que tá acontecendo no seu corpo. Além disso, eu utilizo dos métodos de barreira, camisinha e diafragma. É isso, só. É sempre muito mais seguro utilizar 2. Diafragma e camisinha podem ser utilizados juntos, então eu faço uso aí de 3 métodos, porque eu sou um pouco neurótica com o fato de não querer engravidar. Mas tem muitos outros, sabe, métodos contraceptivos. Eu quero muito trazer alguém pra falar sobre isso com vocês, porque eu sei que é um conhecimento que não é disseminado, a diversidade de métodos contraceptivos que a gente tem. Muitos deles são extremamente desvalorizados pela medicina tradicional, mesmo que eles sejam eficazes. Então, gente, é toda assim, uma questão, viu? Deixar de tomar a pílula anticoncepcional me abriu todo um mundo que eu não estava enxergando de questões que abarcam a sexualidade feminina. Lembrando que eu tô falando de uma perspectiva de alguém que não tem síndrome do ovário policístico, nem endometriose, e eu acho que pra você, mulher, que tem alguma dessas duas coisas, ou outras questões que médicos viraram pra você e falaram, olha, só tomando pílula anticoncepcional, o que eu te indico é busque outra opinião, porque consumindo conteúdo de médicas, como eu já disse, estão relacionadas à medicina autônoma e natural, o que elas dizem é que pílula anticoncepcional não trata, mascara o problema, que o tratamento dessas duas doenças, elas ocorrem com alimentação e exercício físico, porque elas não têm cura, mas elas têm essas duas coisas, né, esse estilo de vida que balanceia os sintomas, e que tomar a pílula anticoncepcional por toda a vida só vai estar mascarando um problema. Então também vou deixar links de conteúdos que eu consumi sobre isso aqui embaixo, porque eu recebi muitas questões sobre isso e eu não entendia muito bem, porque, né, eu nunca passei sobre isso. Foi, assim, muito revelador ler o que aquelas médicas e biólogas estavam falando sobre algo que a gente tinha tanta certeza que só pílula anticoncepcional, só hormônio resolvia. É isso, gente, essa é a minha experiência. Resumidamente, eu tô muito bem. Olhando agora, né, eu não vou falar nunca, mas eu não pretendo, assim, nem um dia, nem um segundo da minha vida eu pensei, vou voltar a tomar pílula anticoncepcional, porque foi muito libertador pra mim. Foi uma jornada de me entender de uma maneira completamente diferente, de conhecer o meu próprio corpo, coisa que eu nunca fiz e que a gente não costuma ter o impulso de fazer. Então foi muito mais do que parar um medicamento. Transformou a minha vida, transformou os meus hábitos, transformou os meus interesses, inclusive me deu o tema do meu TCC. Então assim, foi realmente revolucionário na minha vida, e eu acho que é revolucionário na vida de todas as mulheres. E de novo, eu já falei isso aqui, a intenção aqui não é nunca pregar ou crucificar um medicamento. A crítica aqui é a uma educação, um estado, um corpo médico que não nos dá informação necessária para poder escolher, porque a gente não tem escolha, a gente tem uma coisa, daí vai ser isso
mesmo, porque ou é isso ou você vai engravidar, entendeu? Então, assim, isso não é liberdade, isso não é escolha, e a luta aqui é por escolha. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, e também acho interessante ver o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, que eu falei sobre sintomas e outras coisas mais, o que me levou a parar de tomar o medicamento. Então, de novo, vou colocar no card aqui, vai estar linkado no box de informação. Me conta a sua experiência, você já teve alguma experiência com pílula anticoncepcional? Me conta se ela foi boa, se foi ruim, enfim, tô aqui pra ouvir vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever caso você tenha gostado. É isso, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!